Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vocês desculpem a voz aí, mas eu peguei essa virose aí. Mas vamos lá, porque não é por isso que a gente vai deixar de estudar. Nós somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. O nosso encontro sempre acontece aqui nesse formato, às quartas-feiras, às 19 horas e presencialmente também na nossa casa. E a nossa casa tem os trabalhos doutrinários que sempre acontecem segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Sejam muito bem-vindos aqueles que estiverem passando por perto para conhecer a nossa casa. Serão muito bem acolhidos. Mas vamos lá, vamos estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, dos Espíritos, e estamos no capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. Nós, na semana anterior, chegamos à pergunta número 213 e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse item que trata das semelhanças físicas e morais, em que Kardec está perguntando aos espíritos o que é que a gente herda, não é? Se o espírito herda alguma característica dos pais, se os filhos herdam caráter, personalidade. Então, até aqui, aqueles que estão chegando aqui agora podem ver os vídeos anteriores para poder entender melhor. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 214. Então, vamos lá. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Então, Kardec já perguntou sobre os gêmeos, né? Que existem gêmeos que são muito unidos, mas existem aqueles também que não são, que ao contrário, se tratam como se fossem inimigos que têm uma aversão mútua. Agora ele está perguntando o que dizer das histórias que dizem das crianças que lutam no ventre da mãe, ou seja, gêmeos que já brigam desde o momento que estão juntos lá na barriga. Então, resposta dos espíritos. Isso é uma linguagem figurada para simbolizar que seu ódio seja antigo, fazendo-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, os homens não têm muito claras as imagens poéticas. Então, os espíritos estão dizendo, eles não brigam na barriga da mamãe. Eles não estão lá brigando. Isso é uma metáfora, é uma linguagem figurada para dizer que esses espíritos que vieram juntos, eles já têm questões de outras experiências, que seria um sentimento de ódio, rancor, antigo, de outras experiências em que estiveram juntos antes deste nascimento. E os espíritos vão dizer, isso é uma linguagem, uma figura poética, que vocês teimam em levar as coisas ao pé da letra. Então, quando se fala de que o que se pensar
dos gêmeos que já brigam, né? Porque a gente costuma dizer, né? Quando são gêmeos e que desde pequeno, isso aí já brigavam desde a barriga. Então é para dizer que isso aponta para que esses espíritos têm compromissos assumidos um com o outro, têm questões a resolver de experiências anteriores ao nascimento nesta experiência atual, nessa encarnação atual. Ou seja, são espíritos que têm questões a ser resolvidas, situações em que eles precisam chegar a um determinado entendimento, resolver essas questões e vêm juntos para que isso aconteça. E quando desde pequeno já demonstram essa certa dificuldade de relação, né, que estão sempre brigando, a gente costuma dizer que isso aí já deveriam brigar desde a barriga da mãe. Mas é uma linguagem figurada, é uma expressão para levar ao nosso entendimento de que esses processos são anteriores ao nascimento. Essa foi a pergunta número 214. Prosseguindo na pergunta 215, Kardec vai perguntar aos espíritos: e de onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Kardec vai dizer: a gente percebe que os povos, eles não são iguais, eles têm caráter distinto. Determinados povos, né, diferem entre si, da forma de pensar, da cultura, de como tem uma leitura de mundo. Então, Kardec pergunta: de onde é que vem essa diferença do caráter desses povos que a gente observa isso, que são diferentes? Resposta dos espíritos: os espíritos também formam famílias pela semelhança de suas tendências mais ou menos depuradas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que tem os membros dessas famílias de se unirem é a origem da semelhança que determina o caráter de cada povo. Acreditar que espíritos bons e humanos procurem um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí procuram o seu meio. Então, o que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? Os espíritos, eles vão se reunir por semelhança, por tendências, por simpatias, por sintonia da condição evolutiva em que cada um se encontra, ou adiantada ou não. Então, essa reunião por essa simpatia vai acabar determinando o caráter, a característica de determinados povos. E aí ele vai dizer: espíritos que já têm um certo adiantamento, que já têm uma consciência mais elevada, desenvolvida, ampliada, eles buscam se unir, ficarem juntos, para que esse aprendizado, para que essa experiência possa oferecer a estes um ganho maior, assim como aqueles que não têm condições também vão se reunir
Então é isso que vai fazer com que esses povos apresentem um determinado caráter distinto um do outro, porque é sempre assim. Nós vamos nos reunir, nós vamos estar próximos àqueles em que vibram com a mesma faixa nossa. Isso quer dizer que não vai ter espíritos que já estejam numa condição de evolução de consciência, uma ampliação de consciência maior e que vá vir junto a outros que não? Claro que sim, mas esses estarão aí num processo, às vezes, de auxílio para que aquela comunidade, através do seu exemplo, a convivência com estes, possa adiantar, alavancar, promover uma mudança. Mas quando não é essa a intenção do espírito, a gente vai sempre procurar estar próximo àquelas pessoas com quem nós simpatizamos, as pessoas com quem isso nós já fazemos naturalmente, as pessoas que nos são simpáticas, as pessoas que têm a mesma forma de pensar, de ver o mundo, de agir como nós. Nós geralmente nos aproximamos dessas pessoas e nos afastamos daquelas que diferem muito da nossa forma de pensar, que fazem ou se comportam ou têm sentimentos ou comportamentos que para nós são aversivos, a gente prefere se afastar. Então, é isso que faz com que esses povos apresentem esse caráter distintivo, né? No caso aí, apresentar é porque são espíritos que estão agrupados por sintonia, por semelhança de processo evolutivo, de estágio evolutivo onde se encontram. Essa foi a pergunta número 215. Hoje a gente vai ficar por aqui, até porque a minha voz não está nada boa para vocês ouvirem. E também a gente não tem pressa nenhuma, nós somos um grupo de estudos, não um grupo de leitura. Então, nós vamos refletir sobre essa pergunta número 214, 215 durante a semana e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos de novo aqui neste formato às 19 horas e também na nossa casa Escola Espírita Francisco Xavier de forma presencial. Eu não falei para vocês no início, mas vocês sabem, aqueles que já nos acompanham aqui, que nós fazemos a leitura da tradução aqui de Sandra Kepler, com a introdução de Herculano Pires, e vocês acompanham de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês têm. Então, semana que vem, neste mesmo horário, nós estaremos aqui de novo para juntos estudarmos o Livro dos Espíritos, esse capítulo 4 do livro 2º, capítulo Pluralidade das Existências, livro do mundo espírita ou dos espíritos. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas vibrações amorosas com que nos envolve nesses momentos em que nós buscamos refletir sobre tua mensagem. Que o teu amor continue nos impulsionando nessa busca e que ele possa sempre, querido Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.